Sejam bem-vindos, senhores, a um episódio onde, mais uma vez, o Atari 2600 é a estrela. Isso, porque só o silêncio de um cartucho de Atari pode nos levar a esta caverna. Você escuta laser. Você já pode começar? Não, você precisa configurar. Isso, fisicamente configurar o laser da sua nave, agora sim. Agora sim, o silêncio de uma sessão de Atari, o silêncio da leitura cuidadosa do manual. Você realmente está no túnel? Sim, você está, mas não é um túnel seguro. Você precisa de uma nave. Você precisa do joystick do seu Atari. E você tem. Com ele você atira nas 4 direções. E se você tocar naquele você vira Flash Gordon. Por alguns instantes, oh yeah. Você está invencível, mas claro que acaba. Agora, amigo do Cosmic Effect, aguce sua audição e escute o som ambiente. Sim, você escutou o som de um alarme de carro que parece ter sido inspirado no som de Vanguard. Estaria o nosso Atari 2600 alterando o curso do mundo real? Bom, isso você não sabe. O que você sabe é que as naves atiram tiros coloridos. Sim, senhores, esta bobagem fazia Vanguard já se sobressair. E mais do que os tiros coloridos, Vanguard te levava para uma caverna de cores. Um colorido vibrante que parecia levar seu videogame ao limite da realidade. Pega esse. Abuse da invencibilidade temporária, que faz você se sentir super poderoso. Mas não exagere, não deixe se seduzir pelo poder, porque o poder acaba quando a música para, quando a barra de energia cessa de existir, quando sua nave deixa de piscar nestas cores brilhantes e volta-se ao opaco laranja. Você viu que seu reflexo ainda estava te levando para a nave inimiga, mas você ia morrer. E você sabe onde está? Você está na caverna do Atari 2600, onde a colisão é no osso. Não é qualquer caverna, não é qualquer colisão. De repente você vê um mapa no Atari? Estaria você indo para outra zona? Sim. Estaria você combatendo novos inimigos? Estaria você indo para baixo? Onde você está? Da zona da montanha chegamos na zona do arco-íris. Você deve destruir tudo antes de seguir para a próxima zona? A próxima zona? Então não aperte o botão do seu joystick do Atari. Use apenas a alavanca que atira nas 4 direções. Sim. Quando você aperta o botão, sua nave corre. Sua nave voa mais rápido, sem atirar. De repente, mais uma fase. Sim, de volta ao scroll horizontal, mas com um novo cenário. Você vê estalactites na caverna. Sim, estamos na Stick Zone. É bom que você saiba que na Stick Zone não existem cápsulas de energia. E seriam estas estalactites só enfeite? Não, hein? Tentei te pegar, mas você escapou. Agora você... O Pixel pegou por entre as estalactites. É um desafio só seu. Agora, atira naquele de trás. Depois da onda de naves que atiram, surgem aquelas Enterprises pequenininhas. Na primeira fase elas não atiravam, agora elas atiram também. E gostam de se esconder. Um tiro certeiro. É o que você precisa. Cuidado com as 3 Enterprises. Faltam 2 escondidas. Aquela fugiu. 4ª fase, descanse um pouco. Não tem tempo para descansar. Atari não tem pause. E você está perto dos 10. E você tem uma intuição, você sente que 10... Sim, é. E com a ajuda do manual você descobre que nos 50 também. Você está na 2ª zona do arco-íris, outra fase de scroll vertical. Você está indo em direção a Gond. Mas quem é Gond? E por que ele estaria na Cidade do Mistério? Uma cidade feita de prata. Bem, tudo isso pode ser parte apenas de uma lenda, afinal são informações advindas de um livro encontrado numa expedição ao planeta Terra. Mas você não está lá, você está na Striped Zone, na zona listrada. O livro falava sobre essa zona, ela estaria no nosso caminho até Gond, até a Cidade do Mistério. Nesta fase você tem 2 caminhos, escolha. Você avista energia, você escuta Flash Gordon. Opa, a barreira não destrói, mas você voa livre pelas listras. Está acabando. Pare de atirar, segure o botão. Isso. Boa, experimenta a esquerda agora. Novos sprites. Estes têm até expressão facial, mas destrua-os a si mesmo. É só você e o som do seu joystick do Atari.
Bom saber. Siga pela esquerda da caverna, destrua-os. Será que dá pra atirar daqui? Oh, você entendeu, eu queria atirar pelas listras, mas não toque em nenhum pixel. Que tal ter mais cuidado agora? Velocidade de cruzeiro. Tiroteio certeiro. Eu disse certeiro. Eric, Mas pra sua sorte, Eric, era o fim da zona listrada. Você está de volta à Rainbow Zone. Só que agora é a 3. Note que a orientação da sua nave é de acordo com o mapa. Você agora atira para cima. Você voa para cima. Para frente. Em direção à cidade do mistério, aparentemente. Aproveite o silêncio. Atire no último. Porque agora é a última. Não? Mas o que é isso? É como se nossa nave estivesse sendo agarrada pelo alienígena? Uma espécie de simbiose com o seu Atari? Será mesmo? Sim, e vale a pena. Mais uma vez. Ei, é uma cilada. Nós ganhamos tantos pontos. O que está acontecendo aqui? Morte certa. Setas caem do céu, continuam a cair. Quantas cores tem o Atari? Quantas cores você vê? Cidade do Mistério? Gond. Gond é ele, sim, é ele, o chefe, no Atari. E como é no Atari, não pode ter enrolação gameística. Quem atirar primeiro, vence. Acabou. E é tão rápido que você, capitão da nave, desconfia. Gond estaria escondendo algum segredo? Você deixa a City of Mystery pensativo. Mas espere, está mais rápido. Você não consegue pegar o E. Seu score continua subindo, claro, e você antecipa o próximo E. A ajuda de Flash Gordon é mais do que bem-vinda na sua segunda rotação pela caverna. Você está perto dos 40. 40 mil pontos, tô falando. Não é idade, não. Segunda fase é aquela do scroll, não, agora já direto para a zona listrada em alta velocidade. Vanguard chama você na chincha. Bom, eu espero que a expressão chamar na chincha seja compreensível por você, porque eu não tenho tempo para explicar agora. Estamos correndo realmente na zona listrada. Este é o momento em que o silêncio do Atari é cortado pelo ruído do seu joystick. A tensão é real, jogador. Mapa, você passou, scroll horizontal, stalactites em alta velocidade, como era de se esperar. Você está perto dos 50. Um duelo em que você foi derrotado, mas você está perto dos 50, lembra? Portanto, aqui é aquele momento em que você deve manter a calma. Isso. Um novo Gond se aproxima. E você está nela, mais uma vez, numa Rainbow Zone, só que mais rápida. Mas não só mais rápida. Matou a última? Não. Agora são 2 sessões de elipses mortíferas. Mas calma lá, as elipses mortíferas têm nome. São os Helms. Os Helms. Assim como as serpentes da penúltima fase têm nome. Sim, aquelas que se agarram à sua nave. Não, Eric, aí não. Você perde uma vida para o arco-íris, mas na verdade você não está na Rainbow Zone, você está na Bleak Zone. E as serpentes são as Kemlos. Por 3 vezes elas te dão muitos pontos, são 1090 pontos em cada toque. E ainda você pode ganhar os pontos pela morte dela e agarrar-se aos detritos? Sim. Qual seria a verdadeira origem dos Kemlos? Das serpentes que se agarram à sua nave?
Estariam elas obtendo informação mesmo depois de mortas? Mas só são 3, porque só 3. Só 3. Pelo menos você só perdeu 2 vidas bestas nesta fase. Você não vai perder uma terceira. Não é. Agora as setas atirando. O momento mais complicado de Vanguard, antes de Gond. Os tiros são aleatórios. Os tiros são rápidos. Mas a sequência também é rápida. Você chega a Gond. É agora. Eu queria arriscar, mas estamos sem vidas. Então atirei logo. Não quis arriscar. Não quis conviver com Gond por mais nenhum segundo. Mas quem sabe se a gente der a volta com a ajuda de Flash Gordon. A gente se sente mais confiante para arriscar. Seria possível chegar invencível em Gond? Não. A fase anterior não tem a invencibilidade. Por que pensei na fase anterior? Seria possível levar este para uma outra fase? Não parece possível, não? Jogo de Atari não tem inventário. Jogo de Atari não tem... Continue. Mesmo assim, lhe convido para aumentar o volume do seu Atari. E viaje na caverna comigo. Se esconda na caverna comigo. Sim, se esconda. Cadê a nave? Você fazia isso quando jogava Vanguard do Atari 2600 com alguém? Sim, eu fazia. Olha pra lá. Eu pegava um Flash Gordon, me escondia na caverna. Agora pode olhar. Cadê eu? Calma, tô aqui. Dentro do Atari. E outra, quando eu era pequeno, eu achava que esse era de Eric mesmo. Eu achava que a fase listrada, na verdade, era o próprio Atari 2600, o console mesmo, que é preto listrado, só que na versão colorida. Eu achava que esse alienígena era de Space Invaders do Atari, que veio pra cá pro outro cartucho. Uma coisa que eu não achava que dava pra passar com a nave por aqui. E não dá, mas você tenta. Por que você tenta? Porque agora você sabe que tem a colisão, que tem o hitbox, e que este poderia ser menor do que sua nave, mas as linhas estão aí para isto. Sim, os pequenos túneis estão aí para isto. Agora vai, tecladista, pode solar. Uou. Você e uma elipse mortífera. Mas esta caverna é pequena demais para nós dois. Você está prestes a fazer 80. Metade. Agora chega. 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 É o seu fim, com 79.440. Você se pergunta, quantas vezes vou precisar vencer Gond? Ou melhor, há um limite de vezes para vencer Gond? Ou você pode vencê-los quantas vezes conseguir numa mesma partida? Uma coisa é certa, seu Atari 2600 não te limita. Sério? Não te limita mesmo, quer ver? Continue. Oh yeah. A palavra-chave ali não é o continue, é a interrogação. Afinal, você se pergunta toda vez que encontra Gond, por quanto tempo eu conseguiria resistir aos seus ataques de míssil? Interrogação. 2.000. 13.000. Flash Gordon, sinta-se especialmente poderoso, pois agora você pode navegar pelo cenário, por dentro do cenário. Mas você pensa, claro, você está invencível, é o poder, é o que ele faz. Pois é. Pois é exatamente isso que o Atari fazia, exatamente isso que ele fazia, sim, nos deixava poderosos diante dos pixels. Atenção, jogador. Há uma ligação para você. Você está cada vez mais perto dos 30.000 pontos. Não esqueça, você já sugou 3 Camelus. Um quarto, o quarto mata. Um quinto Camelus, nem se fala. Mas você passou dos 30 e chegou em Gond. Tá bom, vai pra cima dele. Segura. Segura o tiro. A barreira está subindo. É o compactador de lixo de Star Wars. Quanto tempo você consegue? O suficiente para 3.000 pontos. 3.000 pontos de uma vez é um super bônus. Você chega aos 40 e com Flash Gordon ao seu lado.
Sem energia de Flash Gordon, você não pode perder aquele tiro. Isso. Pena que dessa vez você também se perdeu. Agora segure firme. Belo tiro, mas não fique presunçoso. Já dizia Han Solo, perto do compactador de lixo. Você está perto dos 50. E com 50 você ganha uma nova vida. Isso, viu lá? Oh. Mas aí vocês perguntam, você perdeu uma vida? Ou você simplesmente não teve a vida extra, não fez usufruto da sua chance? Ou será que sua morte era garantida e você na verdade está no bônus? Afinal você está chegando nos 60. Você é um piloto ancião desta nave. Mas como dizia o velhote de Fury, com a sabedoria vem a perspectiva. A questão é como chegar na sabedoria. Você está perto dos 70. Você está perto mais uma vez das setas que atiram. Você acha que elas nunca vão te matar, mas seus tiros são aleatórios. E como minha nave de Vanguard foi destruída pelas setas que atiram, eu me arrisco a convidar-lhe a pintar no patreon.com/ericfraga. Convido você a juntar-se de verdade a nós na celebração dos jogos de videogame. O que suas cores escondem de nós? Porque você continua sabendo que não tem nenhuma vida extra? Hein? Como? Você tá achando que vai chegar aos 80? Ah, cara, dá um tempo. Conta outra. Senhores, este é o Cosmic Effect. Foi bom tê-los aqui comigo. Melhor ainda, conto com vocês até o ano de 2100. Ah, demais não. Quero ver se os consoles... Quais consoles vão funcionar em 2100? Já pensou? Aqui no Super Console tá tudo protegido, vocês sabem. Mas, bom, tem um limite, né? O Atari continua. Esse funciona de primeira até hoje. Coloca o Cosmic Arc, funciona. Coloca o Pitfall sai. Não, porque aqui no Cosmic Effect, Pitfall veio do espaço. Agora curtam comigo, senhores, um pouco de Cosmic Effect, mas não tire o olho da nave de Vanguard, não. Porque sabe como é, você tá na última vida, e a última vida tem de valer. E só você, jogador com joystick nas mãos, de frente para o seu console de videogame, pode fazer essa vida valer. Agora Alex Kidd querendo ensinar Pitfall, é piada, né? Ô meu filho, chegou depois. E se fosse você, eu não atirava não. Aguarde reforços, mas eu não tô falando de Senhor das Trevas, não. Tô falando do helicóptero de Super Cobra. Isso. Agora está seguro. Clark. Agora procure pelo Pixel no frio. Ele está ali. Eles estão vindo. Eles são serrilhados. Oh yeah. E se você pudesse ficar invisível? E se você pudesse escolher sua música? Boa escolha.
Então você dirige, eu vou no carona. Pronto, Samus, tá bom, deixa que eu dirijo agora, você deve estar cansada. Vou precisar de você descansada na caverna de Hiro para economizar minha bomba. Boa, moça. E você, piloto, como é que você treina? Ah, tá. Vai lá, seu troféu tá te esperando no 5º dia. Porque esse é o Cosmic Effect, você sabe disso. Você sabe que a gente tem de chegar em 2100 e você sabe que a gente tem de chegar em 100 mil, não? Portanto, já que você está comigo até agora, venha comigo para os 100. Afinal, você chegou até aqui naquela vida. Sua confiança está no máximo, vai! Até porque mesmo que você não consiga os 100, isto é o Atari 2600. É muito mais do que 100, pô. Pego a esquerda, que é o trajeto com os Space Invaders. Eles costumam ser um pouco mais fáceis do que o trajeto à direita. Você precisa criar um ritmo aqui para não errar. Há uma fluidez, há uma repetição que você precisa sincronizar-se. Senhores, esta é a mão vermelha do Atari. Este é o joystick espacial. Eu brincava assim. E você deve imaginar, pô, mas você não fez 100 mil. Você não conseguiu. Mas é aí que vem a parte boa. Você não conseguiu nesta partida. Isso quer dizer que as partidas de Atari continuam. Que Vanguard continua.